Logo, vou ter agora da coluna. Tava, né? De férias, tava até aqui, tô com um monte de coisa pra gravar atrasada. No total vai ser 6 vídeos, 2 no canal principal e 4 em 2 de cada também nos 2 canais secundários. Nada em um dos secundários tem 3 vídeos atrasado pra postar ainda, mas vamos adiantar que hoje o vídeo é longo. Vai ser um react da primeira temporada do ranking da primeira temporada. Eu tava passando e deixei esse vídeo. Eu falei, cara, posso chegar em casa e vou reagir esse vídeo. 1h19. Eu não sei se eu vou dividir em 2 partes ou se eu vou fazer um meio a meio. Vê o que rola. 2. Eu vou fazer uma tier list da primeira temporada de Bob Esponja. 2000 anos depois. Eu não consegui. Eu falhei. Todo meu esforço não faz sentido. Eu prometo um episódio da Palavra de Netuno e simplesmente não consigo concluí-lo. Como vocês conseguiram fazer tantos? Como? Pare com essa bobagem, marinheiro! Pare de se lamentar! Você tem uma missão a cumprir! Entendi a referência. Episódio Funcionário do Mês. É esse? Peraí. É sim. O Funcionário do Mês. Tá bom? E o Lomas Bruno vai ser o Funcionário do Mês. Episódio bom. Ele vai falar com todos os episódios da primeira temporada e eu vou comentar aqui pra ver se eu concordo com a opinião ou não. Vamos lá. Pare de chorar por não conseguir fazer algo e vá realizar os seus sonhos! Sim, Sargento Maurílio! Assista a primeira temporada de Bob Esponja e faça tier list com a sua opinião! Se alguém reclamar da sua opinião, pode mandar me procurar. Mas você sou eu? Não sou não, eu sou um militar. Ai, não me pega não, eu só tô fazendo um react de boa. Você é só um pilantra que fala de Bob Esponja, sem ofensa. Não tô ressentido, tá tranquilo. Ótimo! Marchando! Ok. Nada pode dar errado. Só as pessoas ficarem extremamente ofendidas com a sua opinião, certo? Vamos lá. Se for pra chutar, a referência ao primeiro episódio da primeira temporada, que é o Bob Esponja erguendo isso, fazendo esse exercício. Não sei se é referência ou não, mas eu vou falar. Nem ideia. King Times. Tudo mais. Aqui tem o espátula do Netuno. O do Zé do Picadinho. A palavra do Netuno. Eu dei like, já me inscrevi, né? Eu acho. Se não fiz, eu vou fazer isso agora. Enquanto isso... Povo da Terra e do Mar, sejam bem-vindos ao A Palavra de Netuno. E hoje faremos finalmente a tier list da primeira temporada de Bob Esponja. Uma temporada nostálgica que traz um sentimento bom para a maioria dos fãs. E isso deve se dar não só ao fator nostalgia, mas também ao fato dela ser feita em uma animação tradicional, em celuloide. O que, é claro, dá um visual lindo. Cara, é muito estranho pensar que normalmente, para pensar num desenho animado normal. Vai pôr na normal? Não quero dizer isso, mas que, cara, um desenho animado assim, total, as primeiras temporadas normalmente são as mais ruinzinhas, falar assim, porque eles estão aprendendo a pegar a mão no personagem e depois fazem do jeito bom. Aqui, eu gosto de encontrar, as 3 primeiras temporadas são ótimas, mas do resto só vai decaindo, sabe? Não dá pra entender, mas vamos ver. Uma arte completamente manual, com até erros muito bonitos de se ver, justamente por ser um trabalho feito com muito amor. Então vamos ranquear esses episódios, possivelmente descobrindo alguns que gostamos muito e outros que gostamos menos nessa primeira temporada. A tier list vai funcionar da seguinte forma: temos 7 níveis aqui. O S, que vem de Golden Spatula. Espátula de Netuno. É um bom... Ele vai comentar, eu vou comentar também pra ver se eu concordo ou não. Que são os melhores episódios. Tem que tirar uma dúvida ali. Não, deixa eu agora vai deixar. A nata da nata. E temos uma regra que apenas 3 episódios podem ser colocados aqui. O A, de Alvorecer, Amendo, Sunday Triplo. Ainda sou a nata de Bob Esponja. Episódios fantásticos merecem estar aqui. É um nível doce, mas que pode deixá-lo louco, se você prestar muita atenção. O garçom! O B, de Bubble Buddy. É um nível em que os episódios ainda são muito bons. Pode ser um nível calado, assim como o Amigo Bolha, mas que ainda demonstra muito potencial. O C, de Coral. É um nível bom, tá na metade do ranking.
eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Acabei pensando nisso agora. Por quê? Porque além de já me ajudar na semana, pra compensar 2 vídeos, eu vou reagir os 2 vídeos hoje. Com certeza, eu vou reagir hoje. Talvez reaja um hoje, um segunda. Mas os primeiros 40 minutos vai ser desse vídeo. Com bater 40 minutos, acaba a primeira parte. Vou dividir em partes. Não é um episódio fantástico como os outros, mas também não é um episódio terrível. É legal, é coral. Coral tá fora de moda. O quê? De dinheiro. A primeira moeda do seu siriguejo representa um Me chamou? bárbaro esse episódio pode ser. Mas ainda é dinheiro, não deve ser tão ruim assim. Tão ruim quanto é que vem de emergência. Esse episódio vai levá-lo para emergência. Ele não é bom, não é possível. Se tá aqui, deve ter feito algo errado. Ou não necessariamente, já que uma das regras da tier list é que todas as tiers devem ser preenchidas com pelo menos um episódio. O que vai deixar tudo mais interessante. E por fim, o F de Fenda da Pedra é o fundo do poço. Esse episódio nem merecia estar nessa temporada. Disclaimer, não o episódio Fenda da Pedra, o episódio que vai estar no tier Fenda da Pedra. Eu sei que é confuso. Acredito que mais pra frente na série teremos muitos episódios que merecem entrar nesse tier. Mas nesse vídeo sobre a primeira temporada, é possível que o episódio em questão só entre aqui por puro azar desse nível ter que ser preenchido. Então, vamos começar. Vamos ver, cara. Eu tô... Agora que eu não posso lugar de coisa. Precisa-se de ajudante. O primeiro... Ordem do desenho, pelo jeito. E... eu não... cara, é muito top. Se for pra colocar entre tier list, minha opinião. Pra mim, a letra A é um episódio top. Só que o que eu posso falar? Tem como no máximo 3, eu vou fazer que nem ele, vou dar 3 aqui no final. Tem 3 melhores, querendo ou não. Porque tem melhores. É o início muito foda, mas tem umas coisinhas melhor. Talvez poucas coisas, mas já é bem top. O desenho começou com o pé direito. Primeiro episódio de Bob Esponja, aquele que deu origem a tudo, não só para a história de Bob Esponja, mas também para o seu universo como um todo. Estou pronto! Dito isso, ele é o melhor dos episódios? Não, mas com certeza é um episódio fantástico. É bom, mas tem melhores, é tipo isso, mas pra mim é um A. Se for pra falar assim, alvorecer... é alvorecer, Sandy Triplo? Não sei, eu sou meio... fantástico, que merece atenção. Sentiu o cheiro. Um cheiro, um tipo de cheiro forte. Um cheiro forte que cheira cheiros. Inclusive, eu já fiz um episódio inteiro da Palavra de Netuno dedicado a ele. Nesse episódio, somos apresentados a alguns dos personagens-chave do desenho, como o Patrick Estrela, Lula Molusco, o Sr. Siriguejo. É bom, porque é um personagem que vai aparecer até o final. Falar até o final da série, falar assim, né? Mas até a temporada que nós estamos agora. E é claro, o Bob Esponja, sem mencionar o narrador francês. É o mar, tão fascinante, Nossa, tão maravilhoso. E as anchovas. Sei que muitos podem não estar acostumados com essa ideia, mas nem todos os personagens principais são apresentados aqui. E nem deveriam. Para a história proposta, apresentar muitos personagens seria besteira, até porque o episódio tem apenas 8 minutos. As escolhas que eles tomaram nesse piloto foram no ponto certo, e ele não foi feito para ser o melhor episódio da série. Foi feito para estabelecer alguns personagens-chave, as relações entre eles, e principalmente o humor e narrativa que Bob Esponja Calça Quadrada viria a desenvolver ao longo dos anos. E tudo isso foi realizado brilhantemente. Dito isso, eu coloco ele em tier A. Tamo junto. Logo de cara. Isso vai ser bom. Assoprador de Recife. Opinião minha. Eu lembro que eu fiz um react meu, que eu já ranquei na temporada no meu canal antigo, dele só, mas é lá ver. Eu falei que naquela época o episódio era ruim. Do react eu falei, cara, minha opinião agora é o episódio C. É aquele episódio que não pede nem cheira. O episódio que você fala, vou assistir só porque eu tenho que assistir a temporada completa, mas nem A nem B. Eu acho que, cara, um C é ótimo pra esse episódio. CD. Eu passo pra... O segundo episódio da primeira temporada de Bob Esponja gera alguns questionamentos do porquê ser tão curto e o porquê de não ter nenhuma voz falada. Eu falei essa história uma vez no canal. É que eles quiseram
Eu vou ver se ele vai falar, né? Vai ver se ele vai falar. Bom, começando pelo fato dele ser curto, o episódio foi É que foi feito pra juntar com o episódio, com o primeiro episódio. Vamos ver se eu acertei. feito como uma extensão ao episódio piloto. Como eu falei, o piloto tem 8 minutos e eles precisavam de mais 3 para alcançar o tempo correto de um programa de TV. E quanto às vozes, apesar do Soprador de Recife ser uma extensão ao episódio piloto, eles foram produzidos em épocas bem diferentes. Um em 1997 e o outro em 99. Então eles teriam que pagar uma taxa de mais ou menos $2.500 para essa segunda sessão de voz original, de acordo com as regras da Screen Actors Guild. Apesar das limitações, o episódio entrega uma boa narrativa e apresenta uma ótima faceta de Bob Esponja, a comédia visual. Como esse foi um episódio sem vozes, eles tiveram que focar totalmente na comédia visual e conseguiram criar uma história cativante e muito engraçada. Mas ainda assim, não é o episódio que mais me prendeu na primeira temporada, e tem muitos episódios que merecem top tier aqui. Por isso eu deixo bem no centro da lista, do tier C. Estamos se entendendo até Ele não agora. é bom nem ruim, ele só é. Chá em terra firme. Opinião minha. É um B. Ah, Celso, a estreia da Sandy. Mano, minha opinião. B. Eu acho que não chega a ser um A. Não chega a estar no topo do qual que é o nome do exame do Preciso Ser Ajudante. Eu acho que tá um pouquinho abaixo. Pra mim é um A. É um A da Amigo Bolha. Aquele episódio que você vê e fala, eu gosto. Mas sei que tem coisas melhores. Pra mim é um A, cara. A história é boa, tudo tal, mas pra mim é um A. Foi mal. Chegamos na introdução da Sandy Bochechas ao desenho. Como eu tinha mencionado, nem todos os personagens principais foram introduzidos no piloto, então ao longo dessa temporada seremos apresentados a eles. A Sandy não foi uma personagem introduzida de forma aleatória, no estilo, vamos fazer um episódio sobre um esquilo no fundo do mar. Vai ficar engraçado. Não, ela foi criada desde a Pit Bible de Bob Esponja e era chamada de Sandy Bochechas, a esquilo surfista. Algo que me deixa intrigado são as mudanças dessa personagem, da Pit Bible ao episódio de estreia dela. A Sandy deveria ser apenas uma alucinada por adrenalina, que sempre tentaria realizar alguma façanha que desafia a morte. E algo ainda mais importante a se falar: a Sandy deveria ser o interesse romântico do Bob Esponja, por ideia do Tim Hill. Ideia da qual o Stephen Hillenburg foi contra desde o início, e apesar de ter sido adicionada à Pit Bible, ela foi descartada ao chegar na produção da série animada. Entretanto, ainda dá pra enxergar em alguns episódios dessa temporada esse tal interesse romântico. Apesar de eu acreditar que, da forma que o Bob Esponja é ingênuo, é algo muito mais inocente do que parece ser. Ei, você gosta de karatê também? Inclusive, parece muito importante pro Bob Esponja entender como as coisas são, assim como pra uma criança. O que é essa coisa aí na sua cabeça, hein? É um capacete de ar. Eu posso experimentar? Por exemplo, o ar, já que a Sandy menciona que precisa de ar pra Eu gosto de ar dela, só meio que. Hã? Deus vai falar, sério? Tô vendo na minha casa, vou responder. respirar. Ela convida ele pra ir tomar chá na sua casa. Não, depois lembrei dessa agora, eu li. Não é. Não, peraí, eu falei A. Não, peraí. É S, A. Não sei, não qual que é o de baixo agora, mas é aí, não é. Não chega a ser nível. Quando ele diz o quanto adora o ar. Eu sou louco pelo ar. Quanto mais ar, melhor. Eu nunca me canso do ar. E pra entender o que é o ar, ele vai atrás da fonte de inteligência desbalanceada mais confiável da fina do biquíni, o Patrick. O que é ar? Nesse momento, somos apresentados à frase mais esclarecedora e poderosa de nossas vidas. Na dúvida, levante o dedinho. No resto do episódio, vemos uma luta interna do Bob Esponja por causa da falta de água, o que eu acho que é um momento fantástico e muito bem escrito. Quando ele se desespera, o Patrick também entra na casa da Sandy pra impedi-lo de fugir. Não, você não pode ir agora, vai estragar tudo! Sendo sincero, bem que parece um amigo tentando ajudar o outro a ficar com seu interesse romântico. Mas, como eu falei, é feito de uma forma bem inocente na visão dos personagens. Só que ainda assim, esse é apenas um dos episódios em que o Bob Esponja tenta impressionar a Sandy nessa temporada. Esse episódio meio que dá início a essa fórmula. Apesar de Vai ser o outro episódio, vai ser aquele Bob Músculo calça cheia. Eu aposto. ser um episódio de introdução da Sandy, ela aparece em tela por apenas 3 minutos e 50 segundos. Sei que o episódio foca nos conflitos do Bob Esponja naquela terra firme, mas a Sandy poderia ter tido um pouco mais de destaque. Eu gosto muito desse episódio. Não, falei errado. Eu falei que seria um B, mas só pelo do raro eu acho que dá pra evoluir pra A. Mas reconheço que não é perfeito. Eu coloco em tier B.
academia, depois eu falei, mas depois que eu lembro da piada do Han, tem que ir pra A, cara. O ar não é bom, Patrick. Isso não é ruim de forma alguma, ainda tá alto no ranking. Bolhas de sabão. Esse é basicamente... Gosto, cara. Gosto. Dinâmica boa. Esse pra mim é um A. É bom, mas, cara, o problema dessa temporada tem muito episódio bom. Se eu for criar uma lista de top... É 41 episódios, se eu me lembro. Da lista que eu fiz, faltou um, mas é top 41. Cara, vai... Peraí. É difícil aqui, porque é tanta coisa boa que você pensa. Tem que olhar no mínimo detalhe pra você ver se isso é acima ou embaixo. um episódio de venda de limonada, que pode ser encontrado em diversos outros desenhos animados. Só que aqui é feito de forma bastante criativa, e isso é fantástico. Quer fazer bolinhas de sabão? E quanto custa? 25 centavos. Parece razoável. O Bob Esponja chegando calmamente na frente da casa e começando a maior barulheira pra construir essa barraca de bolhas de sabão é muito bom. Você pode baixar o volume, por favor? Uma fórmula de episódios de Bob Esponja tem seu início aqui, em que o Bob Esponja e o Patrick fazem algo que o Lolo Molusco não aprova, até o mesmo entrar no jogo pra se provar melhor que eles. Técnica. Primeiro faço isso, eu dou um giro, aí eu viro a cara 3 vezes, e um impulso pélvico, e aí eu paro, eu me apoio no pé direito, não se esqueça, eu giro o corpo pra cá, agora um pouco disso, um pouco daquilo, isso aí, isso, aquilo, isso, um pouco daquilo. Que outro desenho faria milhares de crianças ao redor do mundo se remexerem feito idiotas antes de soprar bolhas de sabão? Incluindo a mim mesmo. É a técnica. Primeiro fazer assim, depois girar, pare! Virar na cara 3 vezes. Uma, duas, três. E... o impulso pélvico! Esse episódio é muito bom e pela girafa... Eu acho que vai ser um A, cara. Pela girafa. Cara, um A é muito foda esse episódio. Uma girafa. É muito bom, cara. Tem que assistir toda a temporada. Eu vou reassistir a primeira temporada inteira. Fazer essa lista, cara, porque é muito bom. É uma girafa. Eu coloco no tier B. Cara, pra mim é um A. Foi mal, mas pra mim é um A. É acima do Shine da Filme. Como eu falei anteriormente, isso não significa que o episódio seja ruim, apenas que no tier dos melhores episódios, ele tá no mais baixo. O que, sinceramente, não significa nada. Ele ainda é um baita de um bom episódio. Calça rasgada. Esse... bom a música. Cara, esse A. Eu só não coloco em essa porque tem 3 episódios. 2 que eu sei que são realmente top 3 da temporada. E um que é mais pela minha memória afetiva. Vocês já vão ver. É mais um episódio da fórmula Bob Esponja. O vídeo vai ter o vídeo completo. Tem o vídeo completo dele. Só que, né, cara... Eu falei, eu dividi em 2 partes. Vamos ver se vai ser na primeira parte ou na segunda parte que eu vou completar meu top 3. Mas pra mim isso daqui é um A. Porque eu já consegui pensar nos meus 3 melhores. Esponja tentando impressionar a Sandy. Vemos o Bob Esponja enciumado porque a Sandy começa a passar mais tempo com o Larry a Lagosta, que aparece pela primeira vez nesse episódio. Vocês dois gostariam de levantar peso comigo? É claro! Vamos, Bob Esponja! Ela prefere com o Larry. Então o Bob Esponja tenta impressionar ela, mas acaba rasgando a calça no meio da praia. Só que os peixes dali acham aquilo engraçado. Com a aprovação da Sandy, o Bob Esponja começa a exagerar na dose e isso acaba afastando todo mundo. Eu quero... O que você quer? Um alfaiate. Por quê? Eu rasguei a calça. Aquele clássico momento, cara. Tudo que tem graça, tem graça. Só que até um certo ponto, quando começa a encher demais, fica chato. E isso que ensina esse episódio. Esse episódio ensina que você pode ser do jeito que você quiser ser. Só que acha um limite. Eu acho que esse é um bom ensinamento. E pra mim é um A, cara. A música do final é muito boa. Só que nem eu falei, tem 3 episódios que eu não consigo não colocar lá em cima. Quando aparecer.
Inclusive, esse salva-vidas que salva o Bob Esponja foi foto de perfil da Palavra de Netuno por muitos e muitos anos. Antes mesmo de eu descobrir que ele era um meme. A propósito, uma pequena curiosidade, a música que toca nesse episódio, Calça Rasgada, é bem parecida com a música Be True to Your School, do The Beach Boys, uma música dos anos 60. When some loud bragger tries to put me down and says this school is great, Big Larry came round just to put him down. Bob Esponja virou um palhaço. E apesar de ser uma garota dele achar graça, porque ele é um bobo que rasga a calça. Eu sei que não devia ficar triste assim, essa dança me chateia. Ficar sozinho é muito pior que queimadura de sol, hambúrguer na areia. Não seja você uma pessoa falsa, senão vai virar o bobo que rasga a calça. Cara, pra me honrar, eu adoraria colocar no essa, que tem 3 episódios, pra mim não tem como. Referência bem clara, The Beach Boys, Beach Boys. A melodia e a letra são similares, não tem como contestar não, mas até hoje não houve confirmação de que a música do The Beach Boys foi referência pra Calça Rasgada. Um mistério. O episódio possui um desenvolvimento muito bom de personagens para 11 minutos, uma lição de moral importante, e esse número musical perto do fim, por essas e outras, é o primeiro que eu coloco em Tier S. Eu não me aguento, eu sou fraco. Caçando água... No máximo 3, né? Caçando água viva. Eu não colocaria em S. Eu acho que, cara, é bom, mas, minha opinião, eu gosto mais outros. Só que, óbvio, cada um tem sua opinião. É muito bom esse episódio. Esse episódio eu gosto. É aquele episódio que você gosta. Só que é muito difícil achar alguém que seja favorito, minha opinião. Pra mim, eu acho que seria um C. Seria um C. Peraí. Deixa eu voltar aqui rapidão, peraí. É um C, né? É o C. Um C, cara. Água viva. Oral. Continuamos a saga do Lula Molusco sendo atormentado pelo Bob Esponja e Patrick, só que um pouco mais concentrado dessa vez. Já que o Lula Molusco está completamente incapaz de reagir a qualquer situação idiota ou perigosa que o Bob Esponja e o Patrick o coloquem. Esse episódio, apesar de ter um início fantástico, com a sequência de ação do Bob Esponja e Patrick se preparando para caçar águas vivas e finalizado com a quebra de essa cena é muito boa, doido, assim, ai meu mão, que expectativa muito engraçada. Esse seria apenas o começo do fim, pois aqui se inicia a fórmula não do Bob Esponja e Patrick infernizando o Lula Molusco até ele querer entrar na brincadeira, mas sim deles infernizando o Lula Molusco até ele sair machucado. Eu não sei porquê, mas me parece que o episódio Limonada de Tinta da 11ª temporada é um efeito colateral desse episódio. Eu acho muito legal como nesse... Acho que não, cara. Minha opinião é a seguinte. Eu acho que não, cara. Porque vamos parar pra pensar. No episódio, nesse daí, do Caçando Água Viva, eles fazem isso sem querer. Eles não querem fazer isso. Eles nem iam pensar que a próxima Água Viva é pô! Derrotando tudo o Molusco no final. Desde fora do final. Ninguém pensa que o Molusco vai ser machucado desse jeito. Só que no Limonada de Tinta, o Patrick faz isso porque ele quer. Porque ele sabe o que é errado, só que ele quer ganhar dinheiro. Ele colocou um seu siriguete na cabeça e falou, preciso de dinheiro. Vai lá, Susan Molusco. Então, nesse do Caçando Água Viva, eles fazem sem querer causar mal. No Limonada de Tinta, eles querem fazer porque causa mal mesmo o Molusco. Opinião minha. Opinião minha, cara, eu acho. Opinião minha. Talvez eu não siga as regras dele, quer colocar tudo em uma categoria e ter tudo categoria. Talvez sim, talvez não. Eu não sei. Mas eu acho que por enquanto, cara, pra mim é um C que eu tinha falado, né? É um C. C que é o meu termo, né? É um C. Nesse início de série, o Patrick tinha pensamentos lógicos muito bons, como quando ele... Cara, o problema... O Patrick foi decaindo porque é o seguinte. Opinião minha. Todos falavam decaindo. Só que o Patrick foi um cara que às vezes tinha uns pensamentos bons, sabia fazer piada engraçada. Hoje é só um idiota que... Sou o Patrick. Quero o mal de todo mundo. Opinião. Foi mal, cara. Gosta muito do personagem? Gosto, mas sei lá. Supõe, com razão, que o Lula Molusco não gosta dele e do Bob Esponja. Vai ver, ele não gosta da gente. Não, está brincando, somos os melhores amigos dele. Enquanto o Bob Esponja se mantém ingênuo. É um bom episódio. Razão, emoção, né? Cara, é bom episódio. Só que nem eu falei. Nossa, descarregou aqui? Deixa eu ver se é sim ou não. Só que pra mim, minha opinião, é um C. Por que é um C? Porque é aquele episódio que ninguém vai lembrar como um dos favoritos. Talvez lembre, talvez sim. Mas pra mim é um C, cara. Na verdade, até mudaria por um B em homenagem ao Lula Molusco.
Só por isso. Por ele ter se machucado bastante. Por isso eu vou deixar ele em tier B. Mas um B ou C, pra mim, tanto faz, cara. Pra mim não chega a chamar um S, mas um B ou C tá... Plankton. Pra mim é um A. Não, mentira, cara. Pra mim é um B. Foi um bom personagem pra estrear o episódio pra estrear o Plankton? Foi. Só que eu prefiro o episódio fun, que é o diversão. Que o Plankton aparece, eu prefiro o outro. Esse não gosto muito, cara. Sei lá, não dá aquele negócio tipo, bom. Não, óbvio que eu vou assistir. Se tiver passando, eu assisto. Só que, cara, eu acho que não é o melhor episódio que tem o Plankton. Pra mim é um B. Finalmente revemos o Siri Cascudo e o seu Siriguejo. Eu já tava sentindo falta dele. E olha, esse é o episódio de introdução do Plankton, arqui-inimigo do seu Siriguejo e antagonista principal do desenho. Bom, isso graças ao Doug Lawrence, ou Mr. Lawrence. O Stephen Hillenburg imaginou que os episódios se tornariam repetitivos se o Plankton fosse o vilão principal. Então, apesar dele estar na Pit Bible, o Plankton aparecia em apenas 1 ou 2 episódios. Mas graças às habilidades de escrita e atuação e à persistência do Mr. Lawrence, o Plankton teve o destaque que merecia e que conhecemos hoje. Esse episódio tem um tom bem mais sombrio que os outros e eu acho isso fantástico. Eu gosto muito de desenhos animados que possuem alguns episódios mais tenebrosos. Um B? Acho que eu falei um B. É um B, cara. E esse é o primeiro de Bob Esponja que cumpre esse tema. Tem até um fantasma no meio. Seu Siriguejo, o hambúrguer está assombrado. Não está assombrado, é o Isso, Plankton. hambúrguer pirata. Isso não é fantasma. É o Plankton roubando meu tesouro. O plano do Plankton nesse episódio foi o de controlar o Bob Esponja através de seu cérebro para levar o hambúrguer de Siri até o balde de lixo, onde se encontra um analisador que diz a composição de qualquer coisa. Alga marinha, 50% mar, 50% álcool. Mas esse plano é falho e essa máquina também. Assim como a alga marinha foi mal analisada, aposto que o hambúrguer de Siri também seria mal analisado. Hambúrguer de Siri, 50% hambúrguer, 50% de Siri. Apesar disso, esse é um episódio... Opa, não, essa foi boa. Pra mim é um B, cara. Não, isso mesmo. Cara, não chega a ser um A. Pra mim, em minha opinião, não é um dos melhores episódios que o Plankton aparece. Opinião minha. Mas não é um episódio ruim. Pra mim é um B mesmo. Uma ótima introdução de personagem. Vizinhos náuticos. Eu gosto desse episódio. Só que sem clubismo, é um C ou um B. É muito meu termo. Tem muito episódio melhor? Tem. Pra mim, se for o clubismo, é A. Clubismo. Falando sério mesmo, porque eu gosto muito do episódio. Mas vamos pensar um pouquinho maior, é B ou C. Foi mal. B. Uma ótima introdução de personagem. Vizinhos náuticos terríveis. Nesse episódio, não só vimos o Patrick tendo mais uma vez pensamentos lógicos e até mesmo realizando o primeiro socorros para salvar o Lula Molusco de uma morte certa. Eu sei o que fazer, mas eu queria lavar as mãos primeiro. Mas também vemos o Bob Esponja e sua personalidade mais impaciente, algo que nos dias de hoje é quase impossível. Cara, não é piada, eu assisti o filme do Bob Esponja sexta-feira. Cara, mas eu comemorei quando o Bob Esponja se estressou. Porque eu sinto falta no... Chegou o lanche. Vou ter que... Peraí, deixa eu avisar. Se eu vou avisar ali um negócio aqui na parede, eu já continuo. Ô, mãe. Peraí, já vou... Ô, mãe. Eu ia avisar um negócio ali só, voltando. O que eu tinha falado é... Cara, eu comemorei, não é nem piada. Deixa eu chamar aqui. Eu comemorei com o moço desse texto. Porque hoje em dia, parece que os personagens é tudo só em uma informação. Não é nem piada. É tudo só em uma informação. Como assim informação? Parece que é tudo só numa emoção. Então, por exemplo, eu tenho que ficar feliz e ficar feliz. Até comemorei quando você se estressou no filme do Plankton, cara. Que ele ficou, seu babaca. É muito boa essa cena. Se não, totalmente impossível de se ver na série. O meu melhor amigo e o meu ex-melhor amigo e...
Brinquedos de borracha! Esse episódio também possui o Lula Molusco, que eu gostava muito de ver nessas primeiras temporadas. Ele pode até tentar acabar com a amizade do Bob Esponja e do Patrick. Mas ele percebe que não... Mas mesmo que custe a sua casa, ele faz os dois voltarem a ser amigos com um plano genial. Por que não ficam conversando, hein? Eu sei que grande parte da motivação dele ter feito eles virarem amigos de novo foi porque eles estavam infernizando sua vida mais do que antes. Mas enfim, podemos considerar este um episódio de tortura do Lula Molusco? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Afinal, apesar dele quase morrer engasgado com um garfo, ter deslocado as costas carregando o Patrick, ter a casa destruída e uma porta pesada derrubada em cima dele... Nada isso teria acontecido se não tivesse feito os dois brigar. Minhas costas! Em nenhum momento vejo isso como culpa do Bob Esponja e do Patrick. Inclusive, eles ajudaram genuinamente o Lula Molusco em 2 dessas ocasiões, sendo que todas foram causadas por culpa dele mesmo. Esse episódio é bom, engraçadíssimo. É B ou C, pra mim. É um clássico e merece entrar na tierra. Cara, pra mim é um B ou C. Eu que nem eu falei, com clubismo, pra mim Ué, César, o que deu? O que deu acabou batendo no notebook naquela hora. Daí, eu pensei assim, cara, eu não vou reagir tudo novo, porque eu não vou fingir que, não, já assisti tudo e tal. Quando eu já ia falar que deu uma graça toda, eu pensei, cara, eu já salvei o vídeo para 18 minutos. E não tinha 18, não, deu 30. E agora aqui, como eu não tava, eu vou continuar. E até mudou o dia que daí eu falei, não vou gravar. Agora que eu vou ter a chance de salvar, salvei o vídeo. Eu vou terminar essa parte 1 até 40 minutos. Depois eu vou editar, vou deixar tudo certinho. Agora, bora continuar. Então eu falei, pra mim esse episódio era um B ou C. Não, sem clubismo, porque eu gosto muito desse episódio. Então, ele colocar no ar até que me deixa feliz, porque eu gosto desse episódio mesmo. Vou continuando, só arrumar a câmera. Bora. Junto tudo precisa de ajudante. Já começa a propaganda. 6 pessoas da família, um precinho. Não tô com dinheiro. Um precinho. É um precinho. Sol amanhã no Magazine Luiza. Guarda-roupa casal com espelhos. Só 999. Ué. Vamos dizer que bugou. Ódio. Na moral, cara. Tá tudo dando errado. Velho. Bugou na puta. Sol amanhã no Magazine Luiza. Guarda-roupa casal. Eu vou estar por nisso, consultor e tal. Vai ser assim mesmo o vídeo, cara. Queria um vídeo arrumadinho e tal. Agora sim, deu certo. Escola de pilotagem. E aí? Minhas costas! Voltando de chocolate com a frente. Enquanto isso, cara, o episódio que era a escola de pilotagem. Esse episódio salvou o Bob Esponja, e vocês até que já devem conhecer essa história. A Nickelodeon meio que impôs ao criador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, que o desenho deveria ser composto por crianças. Não, eles queriam uma espécie de Hey Arnold, só que debaixo do mar. O Stephen Hillenburg... Nossa senhora. Cara, minha opinião. Eu vou até vou falar minha opinião rapidão. Pra mim, esse é um clássico episódio mediano. É um B.O.C. certeza que é um B.O.C. E nem é clubismo nem nada. Pra mim é um B.O.C, cara. Foi mal. Jogou de volta a bola, dizendo que essa não era a proposta. Então ele sugeriu colocá-lo numa escola, mas uma autoescola ou a escola de pilotagem, para que ele pudesse tirar a carteira de motorista. Caralho, algo que se tornaria uma jornada pro Bob Esponja até os dias de hoje. Ainda teve muito bate-boca, da Nick querendo que todos os episódios se passassem nessa escola, blá blá blá, mas o Stephen Hillenburg tinha bons argumentos e ganhou a discussão. E ainda disse em entrevista que foi uma ótima coisa, pois foi adicionado uma personagem que ele gostava muito, a Senhora Puff. E graças a isso, a Nickelodeon deu green light para a primeira temporada de Bob Esponja ser produzida. Além disso, temos várias piadas engraçadas nesse episódio, muitas delas do Patrick, ou deveria dizer... O Patrick calça quadrada! Além de que esse episódio apresenta mais uma vez a faceta do Patrick ter inteligência desbalanceada. Além de que esse episódio apresenta muitas
delas do Patrick, ou deveria dizer... várias piadas engraçadas nesse episódio, muitas delas do Patrick, ou deveria dizer... O Patrick calça quadrada! Além de que esse episódio apresenta mais uma vez a faceta do Patrick ter inteligência desbalanceada, mas quando se trata de pilotar barcos, o cara é mestre. A Sra. Puff é apresentada desde o início exausta com o aprendizado do Bob Esponja, depois dele falhar tantas vezes. Não consigo passar no exame de pilotagem. Eu já tentei 38 vezes. Pra ajudá-lo, o Patrick tem a brilhante ideia de passar as direções pra ele durante o teste de pilotagem, através de um rádio dentro da cabeça do Bob Esponja. Oh, sim. Mas isto seria colar, sabe? Estou colando. Aí, claro, é nesse episódio que escutamos pela primeira vez a piada da perna do Fred. Sra. Puff, acho que eu colei. A minha perna! Eu gosto muito desse episódio e acredito que merece estar em Tier B. Entrega de pizza. Tier S. Podemos ir pro próximo? O que eu posso falar sobre esse episódio? Todos sabem, e não é exagero falar que esse é um dos melhores episódios da primeira temporada. Pressão do pneu! Eu vou ser breve quanto à sua história, pra não estragar a experiência de quem ainda não assistiu. E se você ainda não assistiu... Tá podendo episódio zaço, cara, na moral. Assistiu? Tem como de 300, né? Como eu falei no vídeo sobre o piloto de Bob Esponja, a primeira ideia pro Precisa de Ajudante era ser tipo uma road trip, assim como esse episódio foi. E inclusive, Entrega de Pizza foi o terceiro episódio a ter storyboard feito, de acordo com o Sherm Cohen, que foi escritor e diretor de storyboard desse episódio. E o cara continua trabalhando em Bob Esponja até hoje. Olha que moral! Entrega de Pizza apresenta a fórmula perfeita para um episódio que mostra a relação entre o Bob Esponja e o Lula Molusco. Sabemos que o Lula Molusco acha o Bob Esponja um chato, mas isso não faz deixar de se importar com ele. O lugar desse episódio é no topo, Tier S. E quem ainda não assistiu o episódio, pausa o vídeo e vai assistir. Vou lá de novo, vamos continuar. Lar Doce Abacaxi. Quais são as... Pra mim é C, cara. O pior é que tem que colocar uma em cada categoria, né? Que ele falou isso, que eu lembro que ele falou isso. Pra mim é um C, cara. Foi mal, eu não gosto. Não é que o episódio é ruim. É bom o episódio. O ruim, cara, tem muito episódio bom. Muito episódio bom na primeira temporada. Só que, cara, que nem eu digo, tem muito episódio bom. Mas, como eu posso falar? Chega aqueles episódios e tal. Chega um ponto que não é de você. Como posso falar, é. Não é do episódio ser ruim, até eu gosto, querendo ou não. Porque a maioria dos episódios são bons. Por exemplo, agora, pra mim é um C, porque, cara, eu acho a história meio chatinha. Não, mentira, acho que é um B. Vou lá de novo, vamos continuar. É um B. Lar Doce Abacaxi. Apesar de ter uma narrativa interessante, esse é um dos episódios que eu menos gosto dessa temporada. Assim como eu não gosto de ver o Lula Molusco em constante sofrimento nas mãos do Bob Esponja e Patrick, eu também não gosto de ver o Bob Esponja em sofrimento, e esse episódio é basicamente sobre isso. Claro, conflitos precisam existir em histórias, mas é bem ruim ver o Lula Molusco completamente sem empatia com o Bob Esponja quando as lombrigas destruíram sua casa. É frustrante ver o Patrick sonâmbulo machucando com a rocha, e ver o Bob Esponja legitimamente triste dói demais. Apesar disso, não é um episódio ruim. Eu lembro dessa cena, cara. Eu acho que vai ter que ser um C. Ou até mais abaixo, acho que é um C mesmo agora. Sim, ele possui momentos engraçados e a sequência da construção da casa do Bob Esponja é muito boa. E o Patrick afastando a mesa pra evitar que os pedaços de madeira caiam em sua mão gera um momento hilário. E apresentando mais uma vez a sua inteligência desbalanceada. Dito isso, eu coloco esse episódio na... É C ou... O que eu falei? C? Tier C. Dos que eu já citei aqui, ele fica em último na colocação. Por enquanto. O Homem-Sereia e o Mexilhãozinho. Bom, primeira aparição dele. Aparição, ó. Virei francês, velho. Francês. Apareceu. Vou dar uma real. É bom. Só que eu não vou olhar o episódio como seria o Mexilhãozinho aparece. Na minha opinião. Gosto muito. Gosto. Cara, pra mim é um A. O que acontece quando seus super-heróis de infância envelhecem? Batman, o Cavaleiro das Trevas? Não. O Homem-Sereia e o Mexilhãozinho!
Eu gostei de fazer isso. Esse episódio é muito, muito, muito bom e inicia uma série de episódios no desenho que vai ganhando sequências, como filmes mesmo. Só nessa temporada tem 2 episódios do Homem-Sereia e Mexilhãozinho. Eu poderia fazer uma ligação do Homem-Sereia e Mexilhãozinho à série do Batman e Robin dos anos 60, aquela do Adam West. Mas apesar das claras referências... O Batman surfando com o Coringa, cara, eu já ouvi falar dessa série. Uma série animada que o Bob Esponja parodiou escancaradamente pra fazer o Homem-Sereia e Mexilhãozinho, a animação da Filmation, As Aventuras de Aquaman. Aquaman, o mais destemido homem de todos os oceanos. Através de seus poderes telepáticos, comunica-se com todos os seres marinhos. Aquaman e seu jovem ajudante Aqualad têm a missão de defender todas as criaturas que vivem no mar contra as forças do mal. O Homem-Sereia, rápido e eficiente, com a habilidade de agrupar e proteger as criaturas das águas. Pelo poder de Netuno! O Homem-Sereia e o seu jovem parceiro Mexilhãozinho lutam por todas as criaturas que vivem no mar contra as forças do mal. Claramente não havia dúvidas pros uniformes deles, mas agora que vocês viram a abertura de As Aventuras de Aquaman, sabem que não há dúvida pra nada mesmo, é igualzinho. O Homem-Sereia e o Mexilhãozinho. O Homem-Sereia e o Mexilhãozinho estão presentes desde a Pit Bible de Bob Esponja, onde foram apresentados como Mermaid Man e Barnacle Bill. Nessa versão, o corpo do Mexilhãozinho, ou Mexilhão Bill, seria feito todo de madeira, devido a acidentes marítimos. Acidentes que ficam mais fantásticos a cada vez que ele os conta. Ele aparentemente seria um marinheiro e não um super-herói. Já o Homem-Sereia continuaria sendo um super-herói aposentado que ainda usa seu antigo traje. E nem agora e nem antes é possível achar respostas do porquê eles são humanos na fenda do biquíni e o porquê deles serem pequenos. As vozes do Homem-Sereia e Mexilhãozinho foram realizadas originalmente pelos atores Ernest Borgnine e Tim Conway, ambos premiadíssimos. Ernest premiado por 2 Globos de Ouro, 2 Emmys e até por um Oscar de melhor ator. E o Tim premiado por 7 Emmys e 2 Globos de Ouro. Os caras eram lendários. Infelizmente, os dois já faleceram, o Ernest Borgnine em 2012 e o Tim Conway em 2019. Mas além de um legado de filmes e seriados ótimos que eles deixaram, estão imortalizados com essa interpretação fantástica nesse episódio de Bob Esponja e nos outros que eles aparecem também. Stay alert, Barnacle Boy. He's up to something. Will you stop calling me boy? O Homem-Sereia e Mexilhãozinho, na versão dublada em português do Brasil, também são ótimos. Mas o Ernest Borgnine e Tim Conway são insubstituíveis. Oh, we gotta end our life of leisure. It's time to come out of retirement. There's evil afoot. Evil? Where is it? There it is. Por essas e outras, o Homem-Sereia e Mexilhãozinho não dão as caras no desenho desde 2012. Até fizeram umas participações pequenas aqui e ali, mas nada com destaque. E eu não queria dizer isso, mas é melhor assim. Eu tô me estendendo demais no assunto. Esse episódio cria uma narrativa... Faz falta, porque, cara... Não sei o que eu falo. Mas pega que tem, querendo ou não, pra nós... Pra nós é normal, assim, uma troca de dublagem e tal, também que acontece troca e tal. Mas, não, qual que foi o cara, mas teve um cara que também rolou isso. O cara morreu, e o personagem resolveram parar de aparecer pra homenagear o cara. Não é que o personagem que era, mas teve um outro também, cara, não vou lembrar. Fantástica, do Bob Esponja e Patrick tentando tirar o Homem-Sereia e Mexilhãozinho da aposentadoria. Tem momentos hilários, mensagens muito bonitas e é tudo muito bem escrito e bem encaixado. Você reuniu os nossos heróis? Não, mas eu me casei. É um episódio de... Muito bom, eu me casei. Cheirar, no mínimo. Olha, se você quiser um episódio especial do Palavra de Netuno somente focado no Homem-Sereia e Mexilhãozinho, é só ligar pro meu telefone. O número é... Picles. Vamos lá. D. Desculpa, cara. O Robalho é muito chato. Pior personagem do desenho pra mim. Mas o episódio ensina que você não pode... como é que era? Desconfiar de você mesmo, porque o cara... Porque nesse episódio o Robalo rouba e não Picles embaixo. Só que eu não gosto muito desse episódio. Opinião minha. Pra mim é um D, cara. Foi mal. Se é pra preencher todas as
Mentira, é um E. Se é pra preencher todas as categorias, vamos preencher direito. É um E. É um E. Picles. Esse é um episódio de superação e me remete a momentos que aconteceram nos últimos anos em que eu achei que tinha perdido a mão com a palavra de Netuno, o que me fez ter dificuldade em todas as outras áreas da minha vida, não apenas profissionais, mas pessoais também. Uma coisa afeta a outra. Nesse episódio, o Bob Esponja perde a autoconfiança quando o personagem Robalo sabota seu hambúrguer de siri, escondendo os picles e culpando o Bob Esponja por isso. Vejam, ele estava escondendo o picles embaixo da língua o tempo inteiro. E lá está o picles do hambúrguer anterior. E lá está a chave do meu carro. Um baita plot twist, se me permitem dizer. As cenas do Robalo lançando o Lomolusco longe são muito boas, tadinho. Ai. Depois que o seu siriguejo ajuda o Bob Esponja a recuperar a confiança, em um momento em que o Bob Esponja fica muito frustrado e até xinga o seu siriguejo, mostrando mais uma vez a faceta impaciente que ele tem. Você não entendeu, seu crustáceo miserável! Eu não consigo mais fazer um hambúrguer de siri! O Bob Esponja retorna pro Siri Cascudo pronto para enfrentar o Robalo. Nesse embate final, o Bob Esponja e o Robalo se encarando é uma referência ao filme de faroeste Três Homens em Conflito, ou como eu gosto de chamar, O Bom, o Mal e o Feio. O episódio possui um desenrolar muito bom de superação, piadas hilárias e pra mim, pessoalmente, é bem relacionável. Por isso, eu coloco na tia. Desculpa, cara. Minha opinião é... Beleza, história de superação. Cara, eu coloco num desse, eu vou ter impressão das categorias. Porque pra mim não chega no nível desses episódios do A. Não chega nos episódios do B. E nem do C. Olhando assim, até no C não chega. Não, se bem que é C, cara. Não, vou colocar no D só porque precisa preencher. Mentira. Cara, a história de superação vai subir pro C. Porque a história de superação é boa. Eu não vou seguir a mesma regra que ele, porque eu vou subir, senão eu vou mesmo. Não. A história de superação é boa, superando, mostrando que não pode ter medo, tem que ser. Mas, cara, é um D porque eu não gosto. O Robalo é muito chato, velho. Eu vou esperar o personagem de Bob Esponja, minha opinião. Tira. Monitor da classe. Monitor da classe. Vamos lá. Cara, eu posso... Não, peraí. Caramba, pra mim é um B. Pra mim. Isso eu coloco na tira. Monitor da classe. Esse episódio é um clássico, Monitor da Classe. O episódio em que o Bob Esponja comete uma série de crimes e se torna o maníaco mais procurado da Fenda do Biquíni. A parte mais genial desse episódio é que o Bob Esponja e o Patrick começam uma busca por esse maníaco, sem saber que é o próprio Bob Esponja. A cena do Patrick, ele... O Bob Esponja diz, cuidado, o maníaco tá na tal rua. Mas eu também tô nessa rua. De tal Bob Esponja pensando com o Patrick olhando pensando que é o maníaco. O Patrick vai assim, se esconde na lata de lixo. E o Bob Esponja se esconde. E o Patrick viu o maníaco se escondendo, que no caso do Bob Esponja. O maníaco tá ali. Bob Esponja. Quem melhor para levar o maníaco à justiça do que eu? O monitor da classe! Não há uma investigação nem nada do gênero, e sim algo muito melhor. A cena do Patrick com medo do maníaco quando a noite cai e dando indicações pro Bob Esponja de que o maníaco tá perto dele é fenomenal. Ele está bem perto de mim, mas não vejo ele. O que ele está fazendo? Ele só está parado lá. Ameaçador! Esse episódio marca a segunda vez que a Sra. Puff aparece e a primeira vez que ela é presa. É um episódio clássico com diversas piadas memoráveis. Eu coloco na Tier B. Festa das Águas Vivas. Esse episódio marca a segunda vez que o tema são as águas vivas. É um episódio que, pessoalmente, eu não acho ruim, mas também não acho excepcional. Tem o seu valor. A música que toca durante os momentos dançantes é bastante memorável. E as piadas com Lula Molusco são muito boas. Todos me criticam. Você não vai ouvir mais nada. Aquela cena que virou meme, que é do Bob Esponja. Bob festando, o Molusco vira e faz um barulhão.
Inclusive tem um erro, que é quando a camisa do pijama do Lula Molusco muda pra sua camisa normal, quando ele tá tocando a clarineta na janela. É o primeiro episódio a usar a computação gráfica em uma das cenas. No caso, a cena em que a casa do abacaxi do Bob Esponja tá pulando de um lado pro outro. E também é um dos episódios da primeira temporada em que os animadores estavam flertando com a ideia de finalizar as cenas digitalmente. Como eu disse, a primeira temporada de Bob Esponja foi feita em animação tradicional, em celuloide, com cada frame final tendo sido capturado por uma câmera. Já a segunda temporada ainda foi feita com o processo tradicional de animação, mas com os desenhos sendo escaneados para um computador e as linhas e pinturas sendo finalizadas de forma digital. E foi isso que eles fizeram em uma cena específica desse episódio, como um teste. A resolução do problema, com o Gary e o Bob Esponja criando praticamente um número musical, é bem legal. E apesar do risco que a equipe tomou em utilizar a computação gráfica e a finalização digital, o episódio simplesmente não é tão atrativo pra mim, e não era nem quando eu era criança. Gosto do episódio, mas não é um dos meus favoritos. Por isso, eu coloco na Tier C. O Foguete da Sandy. Foi ter cenas boas com o Patrick, todas umas piadas boas. É um B. Eu coloco na Tier C. É um B, cara. Foi mal. Não é uma história que me encaixa e fala, nossa, vontade de ver um episódio, qual que você vai ver? Foguete da Sandy. No episódio que eu falei, nossa, vontade de ver esse episódio, né? Mas não. Mano, você é mesmo, cara. Tem piores. Pra mim, o Foguete da Sandy é... Não dizendo que tem piores, mas pra mim é um B, cara. Que episódio você fala, vou assistir, eu tenho que terminar a série. Você assiste e curte, mas não todos os favoritos. O S é os melhores. É assim, ó. O S é os melhores. O A é o que vocês mais gostam. O B é o que você assiste numa boa. O C é aquele que você... fica assim, não quero assistir, mas você assiste numa boa. O D já fica, é ruim, mas é bom ainda. O E é, meu Deus do céu, qual que eu tô vendo isso? E o F é fim de tudo. O Foguete da Sandy. O Bob Esponja é canonicamente um assassino em massa. Tier S, let's go! Não, tira isso daí, não é pra tanto. Nesse episódio, a Sandy mostra seu foguete espacial pro Bob Esponja, que fica muito empolgado em ir pra Lua com ela. Pra Lua? Eu posso ir? No momento que a Sandy tá mostrando uma pistola que solta redes pra colher pedras, ele se anima em caçar alienígenas na Lua. E apesar da Sandy dizer que não existe tal coisa, o Bob Esponja e o Patrick mais tarde invadem o foguete dela pra aplicar um repelente de alienígenas nas janelas. Nossa, por onde será que a gente entra? Nem pensar, só viemos borrifar... Eu abri, Bob Esponja, vamos! Aqui o Bob Esponja, apesar de ainda ter a característica ingênua e amigável, ele ainda tinha bastante dessa personalidade impaciente, que eu acho fantástica e sinto muita falta disso. O Bob Esponja e o Patrick ligam um foguete e vão parar no espaço. E bem aqui tem uma referência ao filme 2001, Um Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Esse é um episódio que o Bob Esponja e o Patrick confundem todos a fina do biquíni por alienígenas. E aí começa uma temporada de caça. Caçar alienígenas! Caçar alienígenas! Tem cenas muito engraçadas, como a parte do Lula Molusco. Patrick e Bob Esponja, saiam da minha cama e devolvam meus tentáculos. Mas o Bob Esponja e o Patrick agem de forma esquisita e são de fato bem hostis nessa parte do episódio. Olha só como ele se debate, Patrick. Legal. O impasse entre os dois e o Patrick se capturando no final é muito engraçado. Agora eu te peguei. Mas não foi você que me pegou. Fui eu que me peguei. Fui eu que me peguei. É um episódio difícil de ranquear, porque eu gosto dele, de verdade. Ele se passa em sua grande maioria de noite, e isso é bem legal, entrega um clima sombrio e até assustador em certas partes. Seja o que for, isso vai ser anotado no seu registro. O Bob Esponja se tornando novamente um baita de um criminoso diz muito. Mas apesar de tudo isso, eu coloco na Tier C. É um B. Não é um episódio ruim, mas eu acredito que o Bob Esponja e o Patrick fugiram um pouco de personagem aqui. Botas que rangem. Acredito que o Bob Finalmente abriu uma categoria nova. É um D, cara. É aquele episódio que você não gosta, mas você assiste. Vou falar nós da trilha. Pra mim é um D, cara. Foi mal, um D. O Esponja e o Patrick fugiram um pouco de personagem. Será que é um D mesmo? Deixa eu ver que tem tanto. É um D, é um D. Aqui. É um D. Botas que rangem.
A Pérola é minha filha, vou cuspir no olho dela. O seu siriguejo cuspindo no olho da Pérola não é algo que eu quero visualizar mentalmente. Esse é o primeiro episódio que a Pérola aparece, sendo ela uma das primeiras personagens, já que esse foi o terceiro episódio a ser produzido. Os primeiros dois tendo sido Preciso de Ajudante e Chá em Terra Firme. Inclusive esse episódio é um dos que já se encontrava na Pit Bible do desenho. Nesse episódio, o seu siriguejo presenteia a Pérola com botas que ela detesta. Você não devia ter feito isso! Então ele é obrigado a ficar com as botas até encontrar alguém que queira ficar com elas, no caso, o Bob Esponja. Só que essas botas emitem um rangido, e elas rangendo são irritantes mesmo. Eu nunca tinha notado isso quando era criança. Preciso de uma aspirina. Eu também. O Bob Esponja ama as botas, mas acaba irritando todo mundo com o rangido delas. E isso atrapalha até o sono do seu siriguejo. Que é isso? Comeu ostras? Essa cena do seu siriguejo quebrando os dois pés é tenebrosa. Ele não esboça tanto, mas parece doer muito. Eu acho mó legal como eles mudam o cenário quando a luz é apagada. O cenário sempre se movimenta um pouco. Isso dá um toque artístico manual que o Bob Esponja tinha na primeira temporada. Essa cena do seu siriguejo confessando que escondeu as botas é uma referência ao conto O Coração Revelador, de Edgar Allan Poe. O conto fala sobre um homem que assassina um velho e esconde seu corpo debaixo do chão. Só que logo ele começa a ouvir o coração do velho batendo e confessa o crime. Como? Rangido. O quê? O som do rangido é basicamente o coração batendo e é uma clara referência. Além da fala do seu siriguejo, combina muito com a fala do personagem do conto. Vocês não ouviram? Fui eu que peguei as botas. Eu peguei as botas. Elas estão aqui, bem embaixo do assoalho. Eu achava essa cena engraçada, mas ela é muito mais atormentadora do que me parecia quando eu era mais novo. O episódio termina com o seu siriguejo indo embora da cidade de férias. Só que ele começa a soluçar o rangido das botas, já que ele as come após revelar que roubou elas. O episódio é bom e é mais um dos episódios que me passam uma vibe meio tenebrosa. Provavelmente por causa da referência ao conto do Edgar Allan Poe e da cena do seu siriguejo dos pés. É um episódio bom, com uma referência boa, mas não passa tanto disso. E o ranger da bota é realmente irritante, eu coloco na tier C. Com calças naturais. Vamos lá. Eu falo e repito, eu já odiei mais esse episódio. Já odiei mais. Mas hoje é um D também. Hoje é um D também, cara. É realmente irritante, eu coloco na tier C. Com calças naturais. Mais um episódio sobre águas vivas. Sabe, eu gosto muito como Bob Esponja torna certas coisas muito importantes e nos faz entender isso. Caçar águas vivas não nos torna apenas algo importante, como é icônico no desenho. Assim como Bob Esponja ser Mestre Cuca é importante, sua espátula é importante. São coisas que não vemos com tanta importância na vida real, mas que entendemos, apreciamos e reconhecemos como traços do desenho. Nesse episódio, Bob Esponja sonha em viver com as águas vivas, e é isso que ele vai fazer. Não leve a mal, seu siriguejo, mas eu estava pensando em deixar minha vida vazia na indústria a favor de uma vida mais natural e livre entre as águas vivas. Você tem certeza que quer me dar? Agora eu lembrei que eu já vi esse episódio. Dá muita dó do Patrick, cara. O Patrick deu hoje, tenta dar um soco nele às vezes, mas esse Patrick dá saudade. Deu até dó dele, cara. Eu vou colocar uma abaixo. Era aí, vai virar... Não era, era outra nota, mas eu vou colocar, vai ser aí. Tamanho desse. Ela é toda sua. Bob Esponja deu um instrumento musical pro Patrick. Isso é bem legal. E maionese é um instrumento? Tem mais uma Patrick, coisinha que eu quero dar pra você. De confiança. O episódio às vezes censura as partes baixas do Bob Esponja, mas eu entendo isso como uma piada visual de momentos, já que nem sempre eles escondem. E o nascimento de um vilão. O Patrick legitimamente botou medo nessa cena. Se eu não posso ter você como amigo, eu vou fazer um troféu de você. Eu até escolhi um pote bonito. Tudo bem. É desse jeito que vai ser. Eu espero que seja feliz.
Essa não era de confiança não, né? O Patrick não só quebrou de confiança não, né? O Bob Esponja passa por diversas experiências ruins vivendo com uma água-viva e na cena da caverna... Ei, que coceira. Ai, tô coçando. Por que eu tô coçando tanto? Agora eu lembro porque eu não gostava muito desse episódio. Eu aprendi a gostar, né? Porque olhando hoje em dia esse episódio até que é um fruto. Mas, cara, se agora... Esses ouriços do mar venenosos me davam um negócio quando eu era criança. Parecem baratas ou aranhas. O Bob Esponja volta pra casa e encontra todos os seus amigos lá. Não seria mó triste se eles tivessem passado a noite na casa do abacaxi e o Bob Esponja não tivesse retornado? Ele foi encontrado morto nos campos de águas-vivas. Apesar de boas piadas, o episódio mostra um Bob Esponja com uma personalidade um pouco fora do habitual. Percevejos. Isso até que acontece com frequência nessa temporada e eu gosto bastante de certos momentos. Mas nesse episódio só apareceu errado. Eu falei isso uma hora ali, mas nesse início, normalmente os caras demoram pra pegar a mão do personagem no início da temporada. Até pegar a mão do Bob Esponja demorou. E nesse episódio é um que eles perderam a mão totalmente até, mas cara, pra mim é um E. É o primeiro episódio que eu vou colocar na tier D. Pra mim é um E, cara. Eu até coloquei alguns no D e agora no E, só vai faltar o F. O que deu? Assustar outro, o que eu quero com isso, velho? Por isso um negócio, jurei que acabou a gravação agora. Me caguei pra um caramba, jurei que ia dar trabalho e acabar com a gravação, mas continua. Me caguei. Apesar dos memes que o episódio gerou, não é um dos meus preferidos. O Dia do Contra. Dos memes que sem dúvida. Que episódio. Existe fazer você foda. mesmo e existe fazer assim, você é mesmo. Bom, cara. É a diferença entre... Eu coloquei no S, mas tem dois que já estão reservados, não tem como. E o episódio gerou, não é um dos meus preferidos. O Dia do Contra. Esse episódio tem um plot bem simples, mas é recheado de piadas boas e momentos marcantes. Não é o meu aniversário! Não é o meu aniversário! Começa com o Bob Esponja e o Patrick atazanando o Lula Molusco mais uma vez, até que ele tem a brilhante ideia de se mudar da Rua da Concha, ou pelo que ele diz, da fenda do biquíni mesmo. E adeus, fenda do biquíni. Bom, ele trabalha no Siri Cascudo, mas tem bastante gente que mora numa cidade e trabalha em outra. Ou quem sabe ele pudesse fazer um home office, sabe como é? Bom, ele entra em contato com a imobiliária para vender a própria casa, mas precisa dar um jeito de fazer com que o Bob Esponja e o Patrick não incomodem a vizinhança enquanto a corretora de imóveis vai analisar a casa dele. Para isso, ele cria o Dia do Contra, onde aquele que participa da brincadeira precisa fazer tudo ao contrário. É a caixa da minha peruca, viu? Nada poderia dar errado, né? O Bob Esponja conta da brincadeira pro Patrick e o ensina a fazer tudo ao contrário. Viu, Patrick? Eu não vi nada. Você não entendeu, pior inimigo. Inclusive tem uma piada que eu também nunca entendi, mas que tem uma boa explicação. Acontece que no inglês os personagens realmente falam ao contrário, no reverso. Então, galera, essa é o fim da primeira parte. Eu vou ter que abrir aqui uma outra aba, porque eu vou ter que arrumar depois tudo. Mas por enquanto, só arrumar aqui de novo. É isso. Esse foi o vídeo. Eu vou ter que editar agora duas partes que eu gravei. Por enquanto é isso. Valeu, falou e fui.